Bom dia para todo mundo que está entrando. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, bom dia, Evi. Tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia. Daqui a pouco a gente vai conversar com um queridão, o Leonardo Leubeck. Acho que é isso. Depois ele me corrige. Ele é um corredor. Ele é maratonista vegano e ele já tá aqui. Ele é uma pessoa bem bacana e a gente vai conversar com ele sobre alimentação, sobre a vida dele, como é participar, né, dessas maratonas sendo vegano. Bom dia, Bom tudo dia, bem, Léo? bom dia, tudo bem, Mário? Tudo bem. Um pouco frio aqui. Você mora onde, Léo? Eu moro em Niterói, mas eu tô na casa da minha família na Serra do Rio, que tá bem frio, mas eu Ah, tô no então tá quarto bem aqui um pouco frio. mais quentinho. Ah, sim, aqui também tá bem, deu uma esfriada. Eu sou de Curitiba, mas atualmente moro aqui em São Paulo, tá bem gelado. Tô até me É, sentindo em casa. Tudo bem com tudo bem, você? um pouquinho Ah, antes, nervoso, mas vamos lá. não, que nada, aqui é uma conversa entre amigos. Não, Primeiramente, vou baixar um pouco. quero me apresentar também, porque tem muitas vezes as pessoas que entram aqui não conhecem. Meu nome é Marilise, eu sou nutricionista da campanha Segunda Sem Carne. A gente trabalha com um time bem legal lá na SBB. E hoje a gente está com o Léo. É Léo Leubeck ou Leuback? Tanto faz, Leubach, Ah, Leubeck. A origem é alemão, mas fica da preferência da pessoa, tanto faz. entendi. Se apresente, por favor, Léo. Então, meu nome é Leonardo, é, eu sou atleta amador, sou corredor de rua, maratonista, já tenho uns 9 anos. E a minha história com vegetarianismo, veganismo começou no final de 2014, quando a minha esposa começou a parar de comer carne e depois se tornou vegetariana. Eu fiz, em conjunto com ela, a redução de alimentos de origem animal também. Sim. Mas foi em janeiro de 2015 que eu lembro que depois de chegar um dia estressado em casa do trabalho, estava no sofá passando os canais da TV. Eu não lembro se era TV Escola, TV Cultura, estava passando um documentário da Nina Rosa, Carne é Fraca. E para mim aquilo foi um clique, um estalo. Eu percebi que eu precisava mudar a minha alimentação, a minha relação com os animais. E eu comecei a fazer o processo, ficar ovo-lacto vegetariano. E tem uns 2 anos e meio que eu sou vegano. Que legal. Sua esposa também é? Ou ela continua vegetariana? Não, minha esposa é vegana também e a minha Que legal. cunhada também é quase Ai, vegana também. Então são os ah, três que da família legal. que auxilia. Que legal. É por causa que é um processo, né? Tem muita gente que para de uma hora para outra, tem gente que vai aos poucos, tem gente que começa com a segunda sem carne, tem gente que só diminui, e assim vai diminuindo aos poucos, aí vai criando buscando mais informação e de repente se depara com uma ida sem volta, né? Não, com Que é, certeza. E a sim, campanha da Segunda Sem Carne foi que me ajudou bastante nesse processo inicial, com as campanhas da SBB. E sim. foi importante para esse processo de transição. Assim, muitas pessoas me perguntam, mas foi difícil tirar o frango, o boizinho? Eu falei, não, para mim o que foi mais complicado foi a parte do ovo, do queijo, que eu gostava bastante de ovo, e Uhum. entendendo as dicas, as receitas que tinha na Segunda Sem Carne, vendo as informações que eram passadas pela SBB, me auxiliou nesse processo. Sim. A maior dificuldade que você teve foi por causa do gosto ou por causa das misturas? Que normalmente as pessoas fazem o bolo tradicional, colocam ovo, colocam leite. Para mim, a dificuldade que eu tive normal, a mais eram as misturas no sentido de bolo com ovo, bolo com leite, porque eu gosto muito de doce, para falar a Eu verdade. também. Eu sou, apesar de buscar uma coisa assim mais
saudável, vamos dizer assim, que todo mundo queSim. tenta, quando você fala de vegetarianismo, veganismo, tem que ser sempre saudável, você tem que só comer frutas e verduras, você não pode Sim. comer um bolinho, não pode comer um sanduíche, não pode comer um pastelzinho, contanto que não Uhum. tenha nada de origem animal. Sim, sim. Mas o que eu tive mais dificuldade pela minha essência de ser um taurino que gosta bastante de comer e gosta de É o mal doce, do taurino, né? foi a questão realmente do docinho do bolo que tinha ovo, uma tortinha de queijo com goiabada, uma coisa assim. Mas você vai Sim, se adaptando, você vai aprendendo. O veganismo ele te auxilia a você buscar informação, né? Você não ficar sim, naquele mesmo caminho de sempre, né? sim. Aquela história que a gente tem de que coisas são passadas anos a anos e a gente nunca percebe que a gente tem uma gama de oportunidades que a gente pode mudar. Sim, é descobrir novos sabores, né? É Sim, isso que a gente fala. Com a segunda sem carne, a nossa a primeira frase que a gente diz é descubra novos sabores, né? Então, é buscar outras informações e abrir o leque de conhecimento dos alimentos, não ficar só focado apenas naqueles, os tradicionais. Porque, não sei se você cozinha. Cozinha? eu já fazia algumas coisas, mas agora na quarentena eu estou até me arriscando a fazer mais coisas na cozinha. Sim, Fiz sim, é moqueca você. Não, e palmito. é interessante que quando você faz a receita e fala, mas deu certo, nossa, dessa vez eu me surpreendi, essa daqui ficou boa. Aí é uma satisfação pessoal, né? Que você fala assim, nossa, eu consegui fazer com que provei pra mim que dá certo e eu, pelo menos, eu gosto de mostrar pra todo mundo. Eu faço uma Não, receita isso com nova, eu quero. certeza. E eu acho que o mais prazeroso disso tudo é quando você mostra para as outras pessoas que ainda consomem carne e elas viram Uhum, você e falam: Nossa, mas é muito gostoso. Eu nunca imaginei comer uma coisa assim. Supera o sabor do que sim. eu já como de carne, sabe? É Uhum. muito legal isso. Você tirar esse paradigma das pessoas que você precisa sempre de alguma coisa de origem animal. Sim, sim. E você me conte, você já era maratonista quando você comia carne ou não? Não, Ou eu começou depois? comecei a correr em 2011. Uhum. Eu fiz provas pequenas de 5, 10 quilômetros e depois eu passei a fazer meia maratona e depois maratona. Sim. E essa transição do vegetarianismo e do veganismo, às vezes eu paro e penso assim, nossa, como eu não comecei isso antes, né? Porque me auxilia bastante na minha recuperação, na minha performance, porque a corrida para mim sempre foi uma válvula de escape. Eu sempre pratiquei vários esportes, assim, nunca fui muito bom em alguns esportes. Você começa fazendo futebol, basquete, aí natação. Eu já Sim, fiz luta também. E a corrida, para mim, é que me deu essa maior possibilidade de ser um desafio comigo mesmo. sim, Então, isso me auxiliou bastante. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, eu procurei pesquisar bastante o que poderia auxiliar na minha performance, na minha recuperação, no meu dia a dia na corrida. sim. Estão perguntando aqui pra você, você é do time do Pratão? Ah, com certeza, com certeza. E Um bom você, prato de arroz, feijão, macarrão, sim, eu ia perguntar pra você, quantas corridas você já fez assim que foram memoráveis pra você? Ah, tem várias, né? Assim, eu já perdi a conta de quantas corridas eu já fiz, mas Sim. meia maratona eu já devo ter feito umas 20 meia maratonas e maratona eu já fiz 7. E quando eu fiz a primeira maratona, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso, porque é um, é uma sensação inexplicável, assim. Sim, Você está sempre tentando se superar e você chega ao final da maratona, você fica com aquela sensação, nossa, é, agora eu tenho que fazer de novo, sabe? Porque é um aham, misto de sensações, mas é muito bacana, é muito legal. Esse ano eu tinha 2 maratonas programadas, mas infelizmente com essa conjuntura que a gente está vivendo, acabou uhum. vendo um pouco os planos.
Não, e a questão como que surgiu de você usar a camiseta da segunda sem carne nessas maratonas? Porque eu acompanhei ali no seu Instagram, antes você não usava, de repente daí você começou a correr com a camiseta da campanha. Como foi isso? Então, eu me tornei voluntário e doador da SVB e eu Sim. entrei em contato com a Sociedade Vegetariana e por Uhum. ter me auxiliado nesse processo de transição, eu pedi se eu poderia utilizar nas minhas corridas a imagem da segunda sem carne, Sim. porque isso para mim seria uma forma de, acho que chamar atenção para a causa e também mostrar às pessoas a descobrir novos sabores, entendeu? Sim. É como se fosse, a gente brinca que quando a gente veste a camisa da segunda sem carne, é como se a gente fosse um outdoor ambulante. É verdade, é verdade. Porque não tem pessoa que não olhe e pense, né? Por um segundo ela vai pensar, olhar ali sobre segunda sem carne. O que será que é isso? Tem, claro, a curiosidade, a descoberta. Claro, tem gente que não adianta de nada, mas assim, É, você levar essa mensagem, eu acredito que várias pessoas devem ter repensado muitas vezes a questão da alimentação também, né? sim, eu me cobro nessa parte assim de, da corrida e pesa. A camisa segunda sem carne, eu vou dizer para você que pesa, porque quando eu tô com aquilo, eu acho que é uma coisa que assemelha a minha essência. Então, assim, é uma responsabilidade grande, porque eu estou passando para pessoas uma ideologia que eu prego, que é aquilo que eu escolhi para mim, meu estilo de vida. Sim. Então, eu quero sempre mostrar para as pessoas. Eu já ouvi, óbvio, já ouvi gracinhas, assim, bobeiras no Tá, sim. passado. As pessoas escutam, mas eu escuto muitas pessoas interessadas. Eu tenho amigos hoje que correm também, que demonstraram interesse, que já fazem uma redução de alimentos de origem animal, justamente por eu ter mostrado esse caminho para eles. E eu Uhum. acho que sempre poder chamar as pessoas para elas testarem, sempre tentar aprimorar e aprender um pouco mais sobre o mundo dos vegetais. Sim, e tem muita gente, nas suas corridas, tem depois que acaba, tem gente que vai perguntar, "Ei, eu vi a sua camiseta da segunda sem carne, queria saber mais sobre o assunto. Aconteceu já isso? Já teve já caso. E eu falei, depois dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha na internet, Sim. pesquisa um pouquinho. Eu escuto às vezes algumas pessoas falar, mas é difícil, eu tento reduzir, eu já não como carne vermelha. Aí eu sempre procuro falar para as pessoas, já conhece a campanha da Segunda Sem Carne, uma vez na semana você excluir alimentos de origem de animal, você dá Uhum. um primeiro passo, né? Sim, Porta sim. Ó, inicial. com certeza. Ó, o Bravo 1001 tá falando assim que vai fazer a primeira maratona em novembro e a meta dele para esse ano. Olha que Não, legal. Tem bacana. gente perguntando, você treina durante a quarentena? Como estão sendo seus treinos? Então, assim, por precaução, que eu tô com outras pessoas da minha família junto comigo, eu não tenho ido na rua. Uhum. Eu até respeito quem tem ido na rua praticar um esporte. Assim, a gente está numa conjuntura que hoje cada um tem um tipo de opinião. Mas o que eu tenho Uhum. feito aqui na casa da minha família, eu tenho um quintal em torno da casa, eu tenho corrido 5 quilômetros todos os dias em torno do quintal. Que legal. Não parou com os Assim, treinos, então. não é o ideal para minha preparação, mas Sim. é uma forma de eu me manter ativo. Eu estava Uhum. até o final de fevereiro, março, me preparando que eu ia fazer uma maratona em abril. Ela foi prorrogada para novembro. Eu não sei se realmente vai acontecer ou se vai ser no ano que vem. Então, assim, eu Sim. deixo o universo. É, Joga pro universo e espera o melhor momento, né? Porque agora é o momento da gente ficar em casa, cuidar da gente, cuidar das pessoas que a gente ama. Então é melhor ficar em casa e depois correr atrás do prejuízo, apesar que você ainda tá fazendo a sua atividade física, depois vamos pensar nisso. Primeiro a gente tem que se cuidar, pensar na nossa vida, né? com certeza. Eu tenho só Ó, tentado manter minha forma, assim, para não perder sim. o rendimento. Sim, isso é primordial, né? Ó, o Com certeza. Ricardo está perguntando aqui, você já correu fora do Brasil? Como foi a alimentação?
Eu já corri na Argentina e já corri na Alemanha. Eu fiz ano passado a maratona de Rosário, na Argentina, e também a maratona de Berlim, que faz parte das Six Majors, que são as 6 principais maratonas do mundo. Eu fiz Uhum. ano passado, foi em setembro do ano passado. E você fazer a alimentação fora de um local que você está acostumado, com tudo que você tem já preparado, é um pouco assim complicado, né? Mas você tem que se adaptar. Eu, por exemplo, dias antes da prova, eu vou no mercado, procuro aquilo que é importante para mim, deixo já no hotel, onde eu estiver, já tudo preparado para poder me auxiliar e não atrapalhar em nada na minha alimentação. E fora do Brasil, você, dependendo do país que você, é óbvio, né? Se falar assim, países latinos como Uruguai, Argentina, ainda é complicado essa questão da carne, né? É uma tradição muito grande deles, mas outros países, né? Europa, Estados Unidos, enfim, é uma gama muito grande de alimentos de origem vegetal, coisas assim surpreendentes que você encontra. Sim, Então sim. facilita muito. Ah, sim, aqui o Brasil ainda já expandiu bastante, mas se você vê fora do Brasil é pouco. O Brasil ainda tem pouco, né? Porque a variedade que tem, principalmente na Alemanha, é muito grande Não, a mesmo, Alemanha né? é um paraíso vegano, com certeza. Sim, com certeza, com certeza. Ó, estão perguntando como é sua alimentação pré e pós-treino. Então, eu até citar um ponto que eu antes, quando eu comecei, eu procurei pesquisar bastante e eu participei de uma palestra na FRJ do Dr. Eric, que é alimentação sem carne, e um ponto muito importante que ele destacou era da alimentação à base de carboidratos para o atleta de alto rendimento. Então, Sim, assim, eu procuro sempre fazer o uso contínuo de carboidratos, porque você perde muita caloria quando você faz treinos que, por exemplo, eu estava treinando para maratona, eu fazia praticamente 15 quilômetros todo dia, e finais de semana eu ainda fazia um treino mais longo. Então, assim, eu começava uma segunda-feira com um treino de força, a terça-feira um treino mais descansado, a quarta um treino de ritmo, a quinta descanso. Aí na sexta você faz alguma coisa educativa e no sábado um treino mais longo. Então, assim, eu sempre procuro fazer ingestão de muita batata doce, que ajuda na recuperação, tem baixo índice glicêmico. A batata sim. Yacon também, que é uma batata muito boa. Beterraba, nossa, beterraba é imprescindível para corredor, que aumenta a sua força e resistência. Banana também, são esses alimentos que eu faço uso bastante. E quando é pré-prova, assim, uns 2 dias antes, um dia antes, eu bebo muito líquido, muita água, muita água de coco. E no pós também eu tento fazer uma alimentação mais reforçada de carboidratos para recuperar tudo aquilo que eu perdi. E é isso. Uhum. Não, e é tudo, se for pensar, são todas coisas baratas, né? Que é o que você compra na feira, não é nada de dizer assim, nossa, para correr grandes maratonas precisa ter um produto X que seja mais caro, mais processado. Não, Você faz a alimentação mais natural, né? não. Você pode pegar, assim, como exemplo dos principais maratonistas do mundo, que são os quenianos, além da carne ser um artigo de luxo, eles fazem a redução de consumo de carne. É uma dieta toda equilibrada, é uma dieta bem saudável. Eles fazem uso da ugali, que é uma farinha de milho, que é como se fosse um mingau de aveia nosso, e é Uhum. a principal fonte de energia para eles. Então, assim, carne Sim. é praticamente uma vez na semana, muito reduzido. Até porque se você parar para pensar, se você raciocinar, o processo digestivo da carne, ele te atrapalha num treinamento de exaustão, num treinamento de resistência. Como é que se você vai para uma prova onde você vai fazer um esforço expressivo e você vai ter uma coisa que ainda está fazendo digestão no seu corpo? Acho que não faz muito sentido. Não, E os sim, sim. alimentos, se você, por exemplo, você escuta muitas pessoas falarem, mas ser vegano é caro. Tem um conceito, né, na moda, orgânico e assim uma coisa que o nicho do mercado se criou. Mas gente, tem até o vegano da periferia. Se você virar
e olhar ao seu lado, você vai ver aqui, é banana, é batata, é beterraba, é betalha, é couve, é espinafre, é brócolis. Tirando assim sim, uma coisa pontual ou outra, se você fazer um paralelo com a carne, onde isso é mais caro? Não é, entendeu? sim. É uma alimentação básica e essencial, ela é com certeza mais vital, mais barata e mais nutricional. Sim, sim. E a questão que os quenianos são incríveis, né? Se for pensar assim, se você pega, eu pelo menos acompanho bastante a São Silvestre. Sempre fica entre eles, né? Você fala, nossa, não tem condições. A pessoa, todo mundo tem a sua preparação, mas os quenianos eles saem bem na frente, né? Sim, sim. A gente queria que os brasileiros fossem os primeiros, mas assim, não tem para ninguém quase, né? Eles têm uma preparação, o clima também da onde eles treinam também favorece, o incentivo do governo também, que falta um Sim, pouco assim, de um modo geral no nosso país para esses atletas, sim. auxilia bastante. E a Uhum. alimentação é um ponto crucial, que eu acho que é o fator preponderante para melhorar o rendimento deles. Sim. Ó, o Bravo que falou que a maratona dele é em novembro, tá dizendo que ele é vegetariano e está no processo para o veganismo. Quando fizer a maratona em novembro, ele quer já ter migrado para o veganismo. E na primeira maratona dele, ele vai levantar a bandeira, conseguir e sou vegano. Olha que legal. Isso aí é bacana, isso aí com certeza. Parabéns, parabéns. Estamos torcendo por você. Vamos lá, né? Ouvido. É isso mesmo. No Nordeste, a Catiúcia está falando que no Nordeste é pior ainda nesse sentido, ainda falta muita coisa. E a gente não tem, a gente não cozinhar está perdido. A gente tem aqui a opção no Sudeste, claro, tem muito mais coisa, mas no Nordeste também tem, a gente fala da dieta à base de plantas, né? Que a gente não fala nada de, você precisa usar isso, isso. O simples arroz e feijão, as leguminosas que a gente fala, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. E assim, elas estão disponíveis para todo mundo. Claro que os produtos mais processados, mais elaborados, ainda infelizmente ficam distribuídos mais nas grandes cidades, nos grandes centros. Então, mas não é. A gente consegue fazer coisa bem legal com o que a gente tem. Por exemplo, a questão das leguminosas, a gente pode fazer hambúrguer, bolinho, um monte de coisa, né? E assim, a gente não pode se apegar a isso para dizer assim, não consigo porque na minha cidade não tem. O básico a gente sempre tem, né? Sim, sim. Tudo que vem da terra, você se aproveita, né? A Uhum, gente vive hoje num conceito. Eu estava até vendo um pouco da live que você estava ontem com a Alê. Por exemplo, uhum, as pessoas, eu gosto do meu mamãozinho, mas não tem mamão. Se não está na época do mamão, você tem o caju no Nordeste, você tem a banana, tem o morango, tem outro tipo de fruta. Você pode reaproveitar, por exemplo, a casca da banana sendo orgânica para fazer a carne de jaca louca. Você pode aproveitar o nabo de uma verdura para fazer um bolinho. Então, tudo se aproveita. Tudo você pode sim, tirar proveito daquilo para sua alimentação. É diferente uhum, de uma coisa empacotada, envelopada no mercado que está pronta. sim. Mas o que eu falo que as grandes indústrias que fazem a questão, desenvolvem novos produtos, elas sim atingem os vegetarianos, mas elas fazem para não vegetarianos, né? E assim, a gente, claro que para mim é uma satisfação eu encontrar no mercado, chegar no mercado, nossa, tem uma coisa diferente aqui que não tinha, mais acessível. Mas a dieta que a gente pratica normalmente é a dieta mais simples possível, que arroz e feijão sempre tem, né? Arroz e Perfeito. feijão é o básico. E o prato que a gente ensina na segunda sem carne é o mais simples possível, que é 1/4 de carboidrato, que entra arroz, batata, que são os cereais. 1/4 é as leguminosas, que entra o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja, e metade do prato entre as verduras e os legumes. Então, é o mais simples possível. A gente não está falando para colocar um processado, a gente não está falando para uma coisa cara, que é uma coisa que todo mundo tem.
arroz e feijão, né? Exceto algumas situações que a gente foge do nosso controle. Mas assim, a pessoa que quer se tornar vegetariano, ela pode começar com esse prato simples, né? Que é o arroz e feijão e a salada. Então, tem muita gente que fica ainda perdido na questão da mistura, que muita gente fala, ai, não tem mistura, mas a própria mistura é o feijão, né? Sim, Então é você o mais simples. assim, eu não tenho panela de pressão, eu não consigo fazer um feijão. Você pode, eu aprendi isso também. Você pode utilizar lentilha, ervilha, sem cozimento na panela de pressão. Você pode usar no arroz, entendeu? Ele desmancha, fica saboroso, é nutritivo e é um facilitador para o nosso dia a dia também. Sim, a questão dos derivados do leite que a gente fala, assim, causa uma dependência tanto afetiva como psicológica, né? A questão, depois que você se liberta da questão do leite, do queijo, você não sente mais falta. Claro que às vezes existe assim a questão, você vai na casa de alguém e a pessoa faz alguma coisa pensando assim, não come carne, daí faz alguma coisa com queijo, daí você vai explicar tudo aquilo, mas assim, você consegue conversar e explicar, não, eu não como queijo, não como leite, essas coisas. Você, Você consegue. Pode falar, pode falar. não pode, continua, que eu ia fazer a pergunta, mas vamos concluir o nosso raciocínio. Nesse mundo de descobertas, você descobre que você pode fazer um queijo de batata, você pode fazer um queijo de Sim, inhame. Você hoje já tem no mercado, para quem quer uma coisa mais prática, uma gama de queijos vegetais. É óbvio que tem algumas coisas que são acessíveis, tem outras que ainda não sim, cabem de cada bolso para cada bolso, mas é uma questão de sim, analisar. Então, até isso por experiência própria, do tempo que eu comecei a minha alimentação até agora, a quantidade de produtos sem origem animal que tem no mercado. É muito sim. grande. Sim, está crescendo cada vez mais, né? A indústria vê que existe um público para isso e que esse público está aumentando, mas também tem o outro público que está diminuindo o consumo desses produtos para daí é uma opção para quem está diminuindo ainda e não tem a pretensão de retirar a carne do prato, apenas diminuir. E já diminuindo, já melhora muita coisa na vida da pessoa, na vida do planeta, na vida do meio ambiente, de tudo, né? Que nem a gente diz, pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta. Diminuindo a quantidade de carne, a gente está protegendo os animais, o planeta e as pessoas, a saúde das pessoas, né? Sim, A sim. Marcela está perguntando: você sofre algum preconceito no esporte por ser vegano? Não, não sofro nenhum preconceito, não. Eu acho que, Hum, assim, fica que no começo, assim, tem algumas pessoas próximas, dava meio que uma torcidinha de nariz, olhava assim, né, tal, mas depois isso meio que ficou de lado e as pessoas entendem que é opção, assim, hum, como eu falei, alguns até procuram perguntar, como é que é a sua alimentação, o que você fez, se mostram interessados, e outros, mas não, sim, nada que atrapalhe, não, sim. nada que... Aqui a Paty, que trabalha com a gente, que é a advogada animalista, fala que o sonho dela é correr, fazer uma maratona. Daí o Bravo está falando que é para ela correr mesmo. E você com certeza vai falar para ela também correr e todo mundo vai Não, com correr depois certeza. disso, né? Vamos, Sim, vamos criar um time de corrida agora. ah, o processo para correr eu acho que é um dos esportes, se não for o mais democrático, o mais democrático, né? Você ter um tênis, você começar a fazer uma caminhada, é, fazer uma corrida, procurar um especialista, um treinador que lhe auxilie no processo. Você pode pegar um tênis e correr na rua, correr na esteira e tudo que possa lhe auxiliar nesse processo do esporte. Sim. Ó, tô perguntando para você, você come sobremesa? Como? Como? Acho que como todo taurino gosta de um doce, Sim, né? sim. Eu aprendi até a fazer um mousse vegano agora há pouco Olha só. tempo. Então, conte desse seu projeto que você tem agora no canal. Fale sobre ele. Então, eu estava já há um tempo já que é, procurando fazer um canal, alguma coisa de divulgação que pudesse aproximar as pessoas e mostrar que é fácil e você pode realmente experimentar novos sabores. Então, assim, eu criei um canal há pouco tempo.
assim, não sou um especialista, né, como vegetariano, com a Lana, alguém assim que trabalha já há bastante tempo nesse nicho, mas estou tentando desenvolver algumas coisinhas para mostrar às pessoas que sim, é possível. Aí Sim. você foi umas coisas mais fáceis que eu fiz, assim, e Uhum. depois eu vou lançar outras receitas, algumas coisas que eu utilizo também durante a minha preparação, algumas coisas que eu faço assim no meu processo de dia a dia da corrida também. Sim. Aqui estão perguntando se você tem dicas de receitas. O canal dele está começando, acredito que deve ter muitas dicas de receitas, né? Que você vai colocando lá. Mas também quem quer dicas de receita, a gente tem aqui na Segunda Sem Carne também tem algumas informações. No Instagram da Sociedade Vegetariana Brasileira também tem receita. Então tem coisas bem legais, assim, a satisfação de você fazer e dar certo, você fala assim, nossa, consegui, é muito legal, e você apresentar para outras pessoas para elas também descobrirem novos sabores, né? Não, com certeza. Uhum. Tem um monte, olha, nós vamos conversando e eu vou deixando aqui e a gente vai. Não, tô perguntando qual que é o nome do seu canal. Canal Vegetal. Vegetal com Veg dois V's. Isso mesmo. E assim, falando sobre as suas corridas, teve alguma que você falou assim, não, essa daqui foi a corrida da minha vida. Eu acho que foi a primeira maratona. A Uhum. maratona que eu fiz do Rio. Eu cheguei no quilômetro 30 mais ou menos. Eu acho que eu estava chegando perto do céu. Eu estava tendo uma conexão assim. Eu falei, gente, estou perto de Deus e eu não estou percebendo aqui. Sim. Mas foi muito emocionante para mim. Eu acho que foi a primeira é, maratona que eu usei a camisa da Segunda Sem Carne e no final Uhum. eu acho que eu explodi, assim, saí berrando. Foi muito Sim. gratificante. Foi doloroso porque foi a primeira experiência, no entanto que eu saí falando, não, nunca mais faço isso. Aí você começa a botar a cabeça no lugar, aí você fala, cara, eu tenho que fazer isso de novo, é muito bom, Vicia, né? vicia, vicia, vicia. Sim. E é a questão tem a liberação dos hormônios, né? E você o hormônio do bem-estar, né? E da superação, porque Serotonina, não. né? Serotonina. Sim, e a superação, né? Porque vem todo de um preparo físico e psicológico, porque acredito que, independente de ser é simplesmente uma corrida, mas existe uma preparação, não é como se fosse um lutador que está se preparando para uma luta ali, né? E assim, você tem toda a tua carga emocional de você dizer assim, não, ó, não vou mais fazer isso. Quanta coisa passou pela sua cabeça no meio da corrida e você falava assim, não, ai, é a última vez, não vou mais correr. Daí depois que você entrou em conexão com você mesmo, você falou assim, nossa, vou aproveitar isso, é um momento único, né? Respira e vai, né? Assim, quando eu comecei nesse processo também da alimentação de base de vegetais, uma coisa importante que eu queria não perder, porque eu também mandar até um abraço pro Fred lá, o lutador vegano, que Sim, teve na live no outro dia, eu também sou bem sim. competitivo e eu E sempre como queria desistir na primeira, né? Pois é, Imagine! pois é, pois é. Eu sempre quis auxiliar essa alimentação, não perder a minha performance. Então, eu pesquisei bastante. Então, assim, tem uns 3 anos que eu estou tentando fazer uma maratona abaixo de 3 horas, que o meu objetivo é se classificar para a maratona de Boston, nos Estados Unidos, que para você participar dessa maratona, você precisa ter um índice dentro da sua faixa etária. E então, assim, eu faço um processo, como você falou, de preparação, realmente de 6 meses. Se eu vou fazer uma prova no primeiro semestre, Uhum. eu começo em janeiro com treinamento base, aí depois vou aumentando. Até um mês antes eu começo a fazer uma redução de volume e fazer mais a manutenção de treinos para estar bem preparado, bem condicionado para o dia da prova. Entendeu? Sim, sim, é um trabalho que, por exemplo, vocês são 6 meses fazendo esse trabalho para chegar no dia e arrasar, né? Assim, né, o objetivo, eu acho que o primeiro objetivo é você ganhar. Se você, daí depois você fala assim, não, eu vou completar porque é comigo mesmo, né? Você Isso, é isso. pensar no começo.
todo mundo se importa em ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas aí, a partir do momento que você começa a correr, daí você fala assim, não, eu quero completar, acho que por causa de mim mesmo, né? É uma superação sua, é uma motivação sua, né? Que você fala assim, não, tem que ir até o fim. Passa mil pensamentos em desistir, né? Passa Mas coisas na depois, sua cabeça e você começa a pensar, não, teve essa prova no ano passado que eu fiz em Rosário, na Argentina, por exemplo, chegou um pedaço da prova, eu comecei a pensar assim, não, não vai dar, não vou conseguir continuar. Depois eu respirei fundo, tomei um copo de água, falei, vambora, 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 não pode desistir, vamos. E assim, sim, já teve outras provas que também que eu me surpreendi, achei que não ia tão bem, fui melhor. E você vai aprendendo, você vai aprimorando, você vai ganhando experiência e você vai cada dia sim, melhor. com certeza. A sua esposa também corre? Não, Vai não. ela fica só na expectativa da chegada, então. Ela começou correndo um período da vida dela, depois ela parou, ela pratica yoga Sim, e ela vai para um outro caminho, assim. Da sim. adrenalina mais, assim, esportiva, fica mais pro meu lado. Ah, entendi. Ó, o PH Alves está falando, nunca imaginei ficar sem carne. Também corro e pratico esportes. Sou estudante de nutrição. Fiz um curso na quarentena e me apaixonei. Ainda estou em transição para o acho que para o vegetarianismo, é isso? Amanhã faço um mês. Olha que legal, né? É Não, possível, gente. É possível. eu acho que tudo que está acontecendo agora, da questão da pandemia, eu estava até lendo um pouco do livro da doutora Cíntia, que a SBB lançou de pandemias, e a gente parar para refletir, né? Eu acho que o momento é agora, de o que Sim, que você está fazendo de importante, o que que você está fazendo de mudança para o nosso planeta, para o nosso bem-estar, para os animais. Eu acho que a gente chegou a um momento agora da nossa vida que a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, por que desencadeou isso? O que que a gente vai deixar de legado aqui para frente? Para os nossos sim. filhos, nossos netos? Eu acho que é um princípio ético de cada pessoa ela refletir e pensar o que que a gente está fazendo para esse planeta? O que que a gente Sim. quer deixar? E a alimentação é um fator primordial para isso, sabe? A nossa Uhum. relação com os animais é de extrema importância. Sim, é uma questão ética, né? É uma Sim, questão de empatia. Pode chamar do que quiser, mas a gente pensa assim que todo mundo tem o direito a viver, né? sim, sim. Independente de ser humano ou ser um animal, todo mundo tem esse direito. Então a gente não tira o direito de ninguém. A Jaque aqui tá falando, SC Jaque, eu achava que era impossível viver sem carne, porque foram anos nessa cultura carnívora. Mas está sendo muito mais fácil do que ela pensava. Então continue assim, continue, não desista e a gente pratica a simplicidade, né? O mais simples possível. Sim, o processo inicial, assim, as pessoas também sempre perguntam, vou dizer, de tudo aquilo que você está acostumado pela nossa sociedade, não é fácil. Eu vou falar para você, no começo eu senti um pouquinho de dor de cabeça e, assim, ficava às vezes a questão do queijo, né, que tem aqui, e o ovo, como eu falei, que tem aquela questão mais do comfort food, mais emocional. Mas depois que passa esse processo, é aquilo que eu falei anteriormente. Como é que eu não fiz isso antes, sabe? Por que Sim. eu não trouxe isso para minha vida, sabe? Uhum. É um mundo vasto de sabores, é muito legal. Sim. Aqui é a Nath Lacerda, nossas escolhas começam no prato, realmente. Começa tudo a partir do momento que você começa no seu prato. Tem aqui, o Ricardo está perguntando, mas na alimentação vegana consigo suprir as necessidades diárias de proteína, B12, etc? Consegue sim. A única diferença é que a gente não ingere a vitamina B12 de origem animal. Porque o que é a vitamina B12? A vitamina B12 ela está disponível no solo. E a gente costuma lavar tudo que a gente compra, claro, uma por higiene e outra porque é a nossa cultura lavar tudo, né? E eu não estou dizendo para ninguém agora parar de lavar, ainda mais nesse momento de pandemia, continue fazendo. A gente tem como fazer a suplementação da vitamina B12 via oral.
ela não é de origem animal, ela é sintética, então não tem nenhum problema. Claro que sempre dá uma olhada na questão do laboratório que se faz, a farmácia ou que manipula, se ela manipula em cápsula vegetal, sem lactose. E assim, o ferro também, o cálcio, tudo estão disponíveis no solo. E o que acontece? Os animais, eles ingerem esse alimento que tem B12 e armazenam. Então, a gente consequentemente, entre aspas, se acreditava que comendo carne supria todas essas necessidades de minerais e vitaminas. Não. Os animais armazenam. A gente não precisa comer os animais porque a gente pode comer os mesmos alimentos que contêm vitaminas e minerais, que a gente se refere ao ferro e ao ferro e ao cálcio, por exemplo. Já a vitamina B12 a gente faz a suplementação via oral ou, em últimos casos, que depende muito da prescrição médica, né, via intramuscular. Mas assim, tomando comprimido, você consegue atingir a quantidade de vitamina B12. Até quem come carne mesmo não consegue atingir Isso. naturalmente a quantidade de B12 necessária diária. É que o animal é um transmissor apenas, né? Você falou, você Uhum. não sendo vegano, vegetariano, não vai te dar garantia que você está suplementando da forma necessária a quantidade necessária de B12, né? Eu Sim. Você faz suplementação de B12? faço. Eu tenho um médico que me acompanha e Uhum. antes de eu fazer a primeira consulta com o médico, eu fiz toda uma bateria de exames para verificar como é que Sim. eu estava. Fiz até um esforço, teste de esforço para verificar meu condicionamento. Aí depois que acabou, não tinha falado nada, ele até me perguntou: você é atleta? Você Opa, corre, acho que tá voltando. vegano? E ele Aham. me pediu para. Alô? Oi, Mari, acho que travou Opa, o tá vídeo. falhando. Aham, não, a Voltou, conexão tá, voltou. tá, tá oscilando. Voltou agora, voltou e agora volte na questão do médico, que você não falou que era vegano pra ele. Eu não tinha comentado que era vegano, aí no final da consulta eu falei para ele, assim, nossa, vamos então adaptar a questão aqui, como é que pode fazer? Me passou uma bateria de exames, depois que eu fiz todos os exames, ele falou que estava tudo ok, e falou, olha, está ótimo, os exames estão perfeitos aqui, a questão da Sim. B12, você procure no mercado alguma coisa que seja de origem vegetal, que é dentro da sua filosofia, e a gente vai monitorando e verificou depois que estava tudo ok, que eu Uhum. faço uma suplementação uma vez por semana da B12 e ele me pede para voltar 2 anos para verificar como é que estão as minhas taxas. Sim, o ideal, pelo menos, é uma vez por ano fazer todos os exames, porque a gente vê como é que tá. Se você tem uma alimentação legal, variada, a gente fala quanto mais colorida, melhor. Se você faz a divisão do seu prato entre carboidrato e proteína, essas coisas não, como se está tudo completo, você com certeza tem uma alimentação legal. Agora a gente pensa nas pessoas que Sim, se tornam vegetarianas normalmente e retiram a carne do prato e não substituem. Esse que é mais preocupante. O vegetariano atinge a quantidade de proteína necessária porque diária, porque tem o arroz e tem o feijão. A gente chama de casamento completo, um completa o outro. Então, os aminoácidos que faltam no arroz completa com o feijão e vice-versa. Então, comendo o mais saudável possível, realmente, o ideal é fazer uma vez por ano, que eu falo para os meus pacientes também. Uma vez por ano, fazer todo os exames para ver como é que tá, né? E aqui, deixa eu sim. ver o que mais. Normalmente é B12, perguntaram. Você toma proteína, Léo? Eu tomo proteína de ervilha. Você usa a de ervilha? Faço, Não é que sim. perguntaram aqui se você tomava.
Proteína. Estão perguntando aqui o que que você costuma comer de doce. Ah, eu costumo pasta de amendoim, eu gosto bastante de melado, chocolate amargo também, eu gosto sem nenhum leite Gosto animal. dos doces também mais elaborados. É, tem também o leite condensado vegano que dá para fazer, de aveia, dá para fazer Você de arroz. vai fazer o de coco? Já, 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 muito gostoso, muito gostoso. Sim. Então, se a dificuldade é retirar os derivados do leite, já é coisa que você consegue fazer que ainda fica muito melhores que o próprio leite condensado comum. E assim, tem muita variedade. A gente não tem leite condensado de soja, tem leite condensado de amendoim, tem leite. É, Falar sobre a campanha de doação. A gente está na última semana. Vou até colocar aqui para vocês o site da SVB, campanha de doação, que é a nossa campanha Nota 10. Todos os valores que as pessoas doarem para a gente serão multiplicados por um generoso doador. Então, assim, se você doar R$ 10, vai ser multiplicado 10 esse valor. E assim, a gente está na última semana dessa campanha, continue ajudando para a gente continuar com o nosso trabalho e continue se filiando, que também é muito importante para ter trabalho também. Então, todos a doarem, a se filiarem e apoiar. Sobre a questão da informação, no site da SVB a gente tem bastante material também, né, Léo? Não sei se você já baixou alguns materiais da SVB. A conexão tá bem devagar agora. Deixa eu ver. Oh, ainda bem que tá tudo arrumado, né? Indo? tá Deixa eu ver. falhando um pouquinho o áudio. Sim, você tá falhando e eu voltando também tô falhando. A conexão tá um pouco. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Você achou alguns materiais da SVB? Uso, uso. Eu recebo Sim, bastante coisa, né? Como eu falei, sou o meio voluntário ambiente tem doador. sobre saúde. Se eu vou num restaurante, Diga, não entendi. ruim a conexão, não tô. Aí. Não, fala assim que a conexão quando fica. Você fica pausado para mim. Tá me ouvindo? Conseguindo me ver? Alô? Sim, sim. Te vendo, estou te ouvindo. Pode continuar. A questão, eu recebo bastante coisa em casa também. E eu, quando vou num restaurante, se não tem uma opção vegana, eu deixo aquele cartãozinho para entrar em contato com a FVB, tentar que eu acho mais, né? Não só para mim, para outros. Sim. Peraí, que aqui estão falando sobre os produtos veganos são caros mesmos ou muito? Processado mais caro é. A questão, quanto mais paga pelo produto, se paga pelo trabalho nisso, quanto mais caro o produto. Então, fala que a alimentação vegana, a vegetariana, mais simples é a mais barata. Então, assim, porque é muito menos processada.
você mesmo que Sim, sim. e e mais são naturais, são os mais baratos. Tô toda hora. São aí, tá me ouvindo? Tá Tô tudo ouvindo, certo? agora tô. Ah, agora foi. Agora parou. Acho que agora oscila muito, né? Parou. Porque tem muita gente em casa, então a conexão ainda fica um pouco É, difícil. Acho que voltamos, agora deu tudo certo. Deixa eu ver se tem mais ó, alguma pergunta. Ó, aqui estão falando natural melhor. Que mais aqui, ó, tem muita gente que está no processo de mudança e não sente vontade de comer carne. O ideal é isso, o processo da mudança para a partir do momento que você começa a retirar os produtos de origem animal do seu prato, ele é bem simples. O corpo ele vai se acostumando com aquela rotina e acaba fazendo a desintoxicação, né, do corpo da pessoa e a transição cada vez vai se tornando mais fácil. Eu acho que parte desse princípio, né, Léo? sim, com certeza. Eu tinha muita dor de cabeça antes de parar de comer carne. Hoje em dia tem poucas dor de cabeça, assim, coisas pontuais. E Uhum, até resfriado, gripe. Eu não me recordo da última vez que eu tive uma gripe, um resfriado. Acho que o vigor físico e, assim, me sinto pouco cansado. Assim, uhum. estou sempre bem disposto. É difícil eu estar, assim, cansado, exaustivo. Sim, com certeza. É o mais simples, né? E assim, o seu corpo vai se adaptando àquela rotina porque você vai diminuindo a ingestão de produtos que causam inflamação no seu corpo, que causam essa mudança da microbiota, por exemplo, até mesmo do intestino. Então, você vai desintoxicando o seu organismo. Ó, estão perguntando aqui, tem dificuldade de achar nutricionista vegetariano em BH. É, acho que é Jéssica, né? Você entra no site da SBB, no site você vai ter uma lista de profissionais que fizeram curso de capacitação da Sociedade Vegetariana Brasileira, são médicos e nutricionistas, né, que podem te atender. Ali tá a informação, tem uma lista de profissionais com telefone, telefone e e-mail, aí você pode procurar ali no site da SBB mesmo. Todos que são capacitados, eles ficam ali como uma base de dados para a gente, né? É sempre importante ter alguém que apoie essa mudança na vida, né? De alimentação. Então, sempre é legal procurar um médico ou um nutricionista que apoie. Porque a Sim. maioria deles diz que não, que tem que comer Não, pelo menos uma vez na semana. A gente faz o contrário, né? é. É um conceito assim que vem passando, né? Se as pessoas não observarem a mudança, fica sempre no mesmo, né? Naquela mesmice, né? E se falam-se muito sobre a questão, por exemplo, do esporte com os atletas, né? Uma pesquisa recente mostrou que os atletas vegetarianos, veganos, têm uma resistência maior e quando chega ao nível de VO2, que é um exaustão, é, é, é muito menor. Então, assim, você tem vários atletas veganos, você tem no tênis as irmãs Williams, tem o Djokovic, você tem o Hamilton, que além de ativista é campeão mundial da Fórmula 1, aí você Sim, tem, vou botar aqui pelo que eu conheço, você tem no triatlon o David Scott, você tem o Patrick Land, que é o campeão mundial de Ironman, entre outros. Então, assim, o que você precisa sim, mostrar mais? Teve agora a Dieta de Gladiadores, Game Change, isso. que Sim. É um deu uns documentário caras do Netflix, né? Que se é, as pessoas quiserem ver, é bem legal. bem bacana e, assim, desmistifica um pouco dessa coisa que as pessoas têm, que além de, mas eu vou ficar fraco, eu vou ficar cansado, eu não vou conseguir fazer um esporte, eu vou ficar muito restritivo. Não é, não é.
Não, não. Cai por terra o mito de que não dá para fazer esporte sem comer carne, né? E pode fazer perfeitamente, o rendimento até muda, né? Sim, com certeza. É, não, e a questão é que esses documentários, para quem quer fazer uma transição e buscar informação, é bem legal. E também tem os livros, os materiais, que ajudam bastante na busca de informação, porque sem informação eu acho que a pessoa não consegue ir para frente nessa ideia. Então tem que estar sempre buscando a informação e a informação correta, né, na verdade, não qualquer informação. E a gente tem artigo científico, a gente tem documentário, a gente tem livro que pode ajudar nessa transição tranquilamente e melhorar, o atleta busca sempre melhorar o rendimento, né? Sim, com certeza. Ó, temos 2 minutos. Eu quero agradecer, Léo, a nossa conversa aqui, de você ter topado de conversar com a gente, uma conversa bem tranquila. Acho que foi tranquilo para você, né? Foi. Não, mas Fiquei um é pouquinho nervoso assim. no começo, mas depois, poxa. Não, aqui a gente conversa, que nem a gente fala, é uma conversa entre amigos. E assim, eu agradeço muito de você ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz por você levar a nossa campanha às maratonas, né? Por você levar a nossa mensagem. E a gente sempre busca as pessoas assim para continuar com o nosso trabalho, porque a gente consegue também atingir qualquer tipo de pessoa, plantar a sementinha. Você é um semeador, né? Porque você vai nesses lugares e leva o pensamento da segunda sem carne para todo mundo que é possível ser atleta vegano, é possível fazer maratona, é possível estimular outras pessoas a diminuírem o consumo desses alimentos. Muito obrigada, Léo. Quero deixar aí, deixa o seu recado, por favor. Mário, eu queria agradecer a você, a SVB, a Segunda Sem Carne, a campanha. Peço desculpa alguma coisa no vídeo, alguma coisa que eu possa ter ficado nervoso, Nada. depois que estão nossa, Não, tá tranquilo. mas faz parte. Eu queria deixar um recado para as pessoas que leiam rótulos, pesquisem, leiam livros, se informe. Eu acho que a gente tem uma gama de informação hoje que pode fazer uma mudança para a sua alimentação, para a sua relação com os animais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar na nossa sociedade. É possível, sim. E quem tiver alguma outra informação, alguma coisa que queira saber sobre alimentação, sobre a minha parte esportiva, eu deixo meu Instagram ali, pode entrar em contato comigo por direct. E um abraço a todos. E quem quiser depois ir lá no meu canal, dar uma olhadinha nas minhas bagunças alimentares, minhas entrevistas, bate-papo, fica à vontade. É isso, gente. Obrigado de Sim. coração. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Léo, por tudo, todas as suas considerações. Sucesso na sua vida, que as suas maratonas continuem. Olha, nada de desistir, tá no meio da maratona, vamos seguir em frente e vamos pensar na próxima. Termina Eu aquela e acho que eu pensa vou na correr até próxima. o meu último dia aqui na Terra. Isso é Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigada, gente. Obrigada. A live vai ficar salva agora, fica salva para sempre. Muito Gol obrigada, Vigo. Léo. Go Vegan. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Bom dia. Bom dia.